E aí, meus chegados, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar aqui sobre o meu 7º período de Engenharia Civil, um feedback aí para você que está embarcando nessa jornada aí, para você já ficar mais ou menos por dentro aí do que vem pela frente. O 7º período foi muito desgastante, foi puxado mesmo, de verdade. Primeiro, principalmente no final de semestre aí, a gente teve trabalhos muito complexos para fazer, muito grandes, que tomam bastante tempo da gente. E aí vem provas e você não sabe se faz trabalho, se estuda para prova, se faz lista de exercícios, se dorme. E já começou pauleira para mim, porque nesse semestre eu aproveitei para fazer o curso de AutoCAD, né? É tarde, eu sei. Se você está começando a fazer engenharia civil, faça logo AutoCAD, não fica enrolando não. AutoCAD é uma obrigação do estudante de engenharia e eu acabei deixando isso para depois, não por escolha, né? Não tive a oportunidade de fazer antes. E agora eu tive que inventar uma oportunidade, né? E aí que estava acontecendo quando eu estava fazendo o curso. Eu chegava do trabalho, ia para o curso de AutoCAD, né? Eu fiz um intensivão logo de 4 horas por dia desse curso. E aí tinha pouquinho tempo para dormir. Era o tempo que entre o curso de AutoCAD e a faculdade. Depois eu já saí da faculdade, já ia para o trabalho. E aí foi acumulando coisa para estudar. Quando eu acabei o curso de AutoCAD, já estava com um monte de coisa para estudar, apertou demais. Mas foi o semestre talvez que a gente aprendeu mais coisas e que a gente apurou mais coisas que a gente aprendeu até o 7º. Por quê? Vocês vão ver quando eu falar de cada disciplina que tem algumas disciplinas, na verdade quase todas as disciplinas do 7º período, a gente precisa concentrar tudo que a gente aprendeu para poder entender a matéria atual. Quais disciplinas que a gente teve no 7º período? Sistema de abastecimento de água, fundações, instalações elétricas prediais, instalações hidrossanitárias prediais e teoria das estruturas 2. Então no 7º uma coisa fica séria, pessoal, não tem mais aquele negócio de estudar coisinha básica não. Aqui você vai aprender realmente a ser um engenheiro agora. Você vai utilizar toda a base que teve até o 7º e vai começar a aplicar nas áreas específicas agora da engenharia. E os trabalhos do 7º período são trabalhos exatamente como você vai fazer na vida prática. Então você consegue enxergar exatamente como você vai trabalhar como um engenheiro civil. Começando por sistemas de abastecimento de água, a gente começa estudando uns conceitos fundamentais, né, de abastecimento, quantidade e qualidade das águas, relação com a saúde pública, alcance do projeto, etapas de construção, usos e consumos da água, introdução ao tratamento, projeto dos órgãos constituintes do sistema de abastecimento de água, captação das águas superficiais e subterrâneas, adução, reservatórios de distribuição, redes de distribuição, introdução ao tratamento e também racionalização do consumo. Isso envolve muita norma também, a gente estuda muita norma em sistema de abastecimento de água. E aí a gente revisa os conceitos desde saneamento ambiental, né, que a gente teve, se eu não me engano, no 5º período, e a gente utiliza também na hora de dimensionar os tubos, né, as redes. A gente utiliza muita coisa que a gente aprendeu em hidráulica. No feedback do 6º período, se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo. Eu citei que a gente aprende muita coisa em hidráulica no 6º período que a gente não sabe realmente o que é. Você aprende a calcular, aprende fórmulas e não consegue associar com a vida prática. Quando você vem para o 7º período para estudar aqui sistema de abastecimento de água, você começa a aplicar tudo aquilo de hidráulica aqui. Então, quem ficou boiando em algumas coisas em hidráulica, como eu, em algumas coisas, né, eu fiquei boiando lá em hidráulica, você tem que voltar e entender aquilo para aplicar aqui agora. Agora você é obrigado a aprender. Então, o sistema de abastecimento de água é uma disciplina importantíssima e muito interessante. O único ponto negativo dessa disciplina, eu não gostei da professora dessa matéria. Ela meio, sabe, não tem didática, não tem ânimo. Era muito difícil concentrar na aula dela sem dormir. Mas a disciplina em si é muito boa, a gente teve uma ementa bacana para estudar. Uma segunda disciplina, fundações ou infraestrutura, né? A gente estuda tudo ali tudo que a gente não vê, né? Que fica abaixo ali da obra, abaixo do prédio, de uma construção, que é a nossa fundação. Aí você aprende todos os conceitos de sapatas, tubulão, estacas, né? E aí você tem que
que revisar também, na verdade tem que aplicar todo o conhecimento de resistência dos materiais que você utiliza em fundações, conhecimento de materiais de construção também, aqueles cálculos que a gente fazia de FCK e tal, e muita coisa de mecânica dos solos também, tensão do solo, ensaios, essas coisas, a gente tem que ter toda essa noção, algumas coisas de teoria das estruturas também, e aplicar tudo em fundações. A gente vai, é fundamental ter essa base para poder dimensionar, por exemplo, um sapato ou um tubulão. E é uma disciplina que a gente vê muita norma também, tem muita norma para fundações, a gente estuda bastante isso aí. E no final a gente saiu sabendo dimensionar uma sapata, dimensionar um tubulão, e a gente teve um trabalho muito interessante no final, que foi uma planilha de Excel, onde a gente inseria as fórmulas ali na planilha. Era uma planilha onde qualquer engenheiro que vai dimensionar a fundação de uma construção poderia utilizar essa planilha que a gente fez. Ali o engenheiro iria inserir a carga que chega no pilar, por exemplo, e a planilha já te dá tudo. Já te dá, sei lá, o diâmetro do tubulão, a altura da base do tubulão, o diâmetro do fuste do tubulão, o volume do concreto, inclusive até o preço, né, até o valor que o proprietário vai gastar aí em um tubulão, inserindo nessa tabela apenas a carga do pilar. Então foi muito interessante essa disciplina também. A gente aprendeu demais em fundações. Próxima matéria, instalações elétricas prediais. Nessa disciplina a nossa professora foi a mesma de eletrotécnica no período passado. Eu já tinha citado no vídeo anterior que para mim é uma das melhores professoras do curso, excelente, tem um conhecimento muito profundo na área que ensina, e ela se esforçou bastante para a gente e cobrou muito, foi muito rígida, mas foi muito bom porque ela nos preparou. No final do período a gente chegou preparado para poder projetar, para poder executar um projeto elétrico de qualquer residência. E esse foi o nosso trabalho, por isso que foi muito puxado o período, porque quando eu peguei o trabalho de um projeto elétrico para fazer, surgiram muitas dúvidas, coisas que eu não tinha aprendido nem em eletrotécnica no período passado, então eu tive que voltar a entender tudo e aplicar esse conhecimento agora, somando aos conhecimentos que ela passou nesse período, para poder executar, elaborar esse projeto elétrico residencial. E é um trabalho realmente completo, é um trabalho que você tem que pegar e levar para a prefeitura, por exemplo, e conseguir aprová-lo. O que a gente estudou para poder ter o conhecimento para fazer esse projeto? A gente começou com símbolos gráficos, né, para instalações prediais. É uma simbologia padronizada para cada item, para cada peça, para cada fio condutor. Simbologia utilizada em uma planta baixa, né? Diagramas também, diagramas multifilar, unifilar e funcional. Comandos de iluminação e tomadas. Tudo que precisa para desenvolver um projeto de instalações elétricas prediais, a gente viu aterramento. E aí envolve muitas coisas mesmo, a ementa é gigantesca. Nós tivemos que ralar muito, estudar muito para poder passar nessa matéria. E olha, por mais que a gente tenha se esforçado, eu não vi ninguém tirar uma nota, sabe, muito boa nessa matéria, porque é uma matéria difícil, é muita coisa que tem pra gente estudar, a gente teve que se esforçar bastante em instalações elétricas prediais. Próxima matéria, instalações hidrossanitárias prediais. Foi mais ou menos o mesmo caminho de instalações elétricas, porque no final a gente teve que entregar também um trabalho de uma residência, um projeto hidráulico, né? Um projeto de esgoto e um projeto de prevenção e combate ao incêndio. Então tudo isso o professor foi nos preparando ao longo do curso. A gente estudou muita norma também, tem pouco cálculo, diferente de instalações elétricas, que tem muita tabela e muito cálculo. Instalações hidrossanitárias prediais tem muita tabela, mas não tem muito cálculo. É pouco cálculo, não são cálculos difíceis, mas mesmo que a gente tem que estudar são normas e entender as tabelas. Mas no final deu certo, né? A gente conseguiu, eu passei com a nota até bacana, acho que foi talvez a minha melhor nota, não sei, do semestre aí, eu não anotei, até porque esse semestre, pessoal, eu não me apeguei a notas não. Esse semestre foi tão difícil que passar já tá bom demais, então minhas notas foram mais baixas, a minha média foi mais baixa do que vinha acontecendo. Inclusive eu achei que pela primeira vez eu poderia pegar uma prova final, eu realmente fiquei com esse medo, por tão difícil que estava o curso. Mas no final deu certo, não precisei fazer prova final, graças a Deus, passar tranquilo. E
Uma última matéria é Teoria das Estruturas 2. Teoria das Estruturas 2, obviamente, uma continuação de Teoria das Estruturas 1, que eu fiz um feedback do semestre passado. E em Teoria das Estruturas 2, a gente deixa de estudar vigas isostáticas, que são mais simplesinhas, e vamos estudar vigas hiperestáticas. São uma viga, por exemplo, com vários apoios, e você tem que encontrar essas reações de apoio e esboçar os diagramas. E a gente utiliza uns métodos um pouco diferentes do que a gente vinha usando. E são métodos um pouco mais trabalhosos. E aí você tem uma probabilidade maior de erro numa prova, por exemplo. As nossas provas de teoria tinham uma só questão valendo, sei lá, 25 pontos. Então, a gente estudou alguns métodos diferentes para calcular essas vigas hiperestáticas. O primeiro método foi o método das forças. É muito metódico, muita coisinha, muito detalhezinho, que se você errar um detalhe, você acaba perdendo muita nota no final. E nessa primeira prova foi mais ou menos, a gente tirei acima da média, beleza. Na segunda a gente estudou o método do deslocamento, é ainda mais metódico, muito mais passo a passo ali, e se você errar um sinal, como eu disse, no final dá errado. E como o professor estava avaliando somente os diagramas finais, você só descobre que errou no final. E foi aí que eu me lasquei na segunda prova. Eu tirei, não cheguei a tirar 0, eu não sei se o professor arrumou 8 pontos para me dar lá, mas eu quase que eu tirei 0. Não porque não sabia a matéria, eu sabia, estudei bastante. Só que o problema desse método que a gente estava resolvendo, como eu disse, você só descobre se errou no final, lá no diagrama. Quando dá errado lá, não zero no final, diagrama de momento fletor, você falou, errei, lascou, fudeu. O problema é que é muito longo esse processo, você gasta muito tempo. No meu caso, eu gastei muito tempo para chegar até o final. Quando eu cheguei no final, eu vi que estava errado. Só que quando eu poderia muito bem voltar e encontrar o erro. Eu tenho certeza que eu iria encontrar o erro, só que já havia acabado, esgotado o tempo, né? Uma questão só na prova. Então, como não havia mais tempo, eu entreguei a prova já sabendo que eu ia tirar um 0. Não tirei 0, mas foi quase um 0. E um terceiro método para calcular essas reações é o método de Cross, um pouco mais compactozinho, mais simples. Se você errar, você já consegue perceber antes de chegar no final, consegue corrigir o erro, e aí foi aí que eu consegui alcançar a meta, mas foi uma das piores notas do curso, mas consegui passar, ficou ainda assim em cima da média. Então o sétimo período como um todo foi muito difícil, muito desgastante, porém muito gratificante. A gente aprendeu coisas demais, muita coisa mesmo. E teve a questão também do professor de teoria 2, foi o mesmo de teoria 1, para mim é o melhor professor do curso, que ajuda a gente bastante, facilita e nos motiva a aprender mais. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, dá um like no vídeo aí, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí com a sua turma de futuros engenheiros, beleza? Muito obrigado pela paciência, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.